Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. É claro que hoje o Dois Toques vai falar muito de Libertadores da América, vai falar da classificação do Galo para a final do principal torneio do continente, como a defesa do Galo simplesmente teve um comportamento exemplar. Atlético Mineiro, que já não tinha pendurados, né? Manteve ali o seu plantel principal, mas pode vir a ter um problema, hein? Pode perder o Daverson para a final. A gente vai falar muito sobre isso, que a gente está estudando um pouco mais sobre o caso, para falar para você. E é claro, Penharol e Botafogo, que é a atração principal dessa quarta-feira. A gente vai falar tudo para você na segunda edição. Mas essa edição aqui, exclusiva, urgente, a gente está trazendo porque é muito importante para o futebol brasileiro em geral. O árbitro Jean-Pierre, mais conhecido como Vin Diesel, né, que é da Federação Gaúcha, atualmente está apitando terceira divisão de jogos da Federação Gaúcha. Campeonato Gaúcho de terceira divisão. Um árbitro que até ano passado era escalado quase toda rodada para a Série A de Campeonato Brasileiro. E aí todo mundo sabe o motivo pelo qual o Jean-Pierre ficou afastado. Ele teve um erro contra o Palmeiras. Quantos árbitros não erraram a favor do Palmeiras, ou contra o Fortaleza, ou contra o Fluminense, ou contra o Botafogo, ou contra o próprio Palmeiras, e continua a sua jornada. Alguns afastados voltam 2 rodadas depois, que é o caso de Braulio Machado, de Rafael Klein, de Ramon Abate Abel, de Daronco, dessa turma aí, que a gente já conhece e muito, né? Seu Flávio Rodrigues de Souza, um dos piores, irmão de PC. Enfim, o próprio Paulo César de Oliveira, ele acabou falando algo que acho que não estava no script dele, né? Ele revelou ao vivo que os árbitros têm medo de errar contra o Palmeiras. E aí, quando você tem medo de errar contra um time, é claro que você tem propensão de acertar até demais a favor dele. O Paulo César de Oliveira revelou em rede nacional, ao vivo, que os árbitros do Brasil têm medo de errar contra o Palmeiras, com medo de que aconteça essa represália que aconteceu com o Vin Diesel, o Jean-Pierre Gonçalves. Ora, se isso está tão escrachado assim, realmente é um caso para além da CPI. Isso é caso de polícia. Porque se existe uma recomendação para não errar contra um, mas contra os outros pode errar, é isso? Contra os outros pode errar, contra os outros pode surrupiar. Se esse jogo for contra o Palmeiras, então, olha, pode errar à vontade, contanto que não prejudique o time da aliada do presidente da CBF. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. E nós aqui no Dois Toques clamamos, marcamos o senador Carlos Portinho, Eduardo Girão, marcamos todos eles no Twitter, buscamos aproximação para sugerir que o Jean-Pierre Gonçalves fosse convidado à CPI, que o Edilson fosse convidado à CPI. Mas o Edilson, ele tá boca que usa até hoje, ele não fala. Ele diz que assumiu a culpa sozinho, que fez tudo sozinho, imagina, né? Fez tudo sozinho. Então assumiu a culpa, o bode expiatório, até hoje tá aí tranquilo com a boca fechada. Tudo bem, mas o Jean-Pierre tem muita coisa para falar. Porque um árbitro que apitava a Série A até ano passado cometeu um erro como muito menor do que os que o Ramon Abate Abel cometeu no fim de semana, Palmeiras e Fortaleza. Muito menor. Um erro muito menor. E aí esse árbitro não pode apitar nunca mais. Nem a primeira divisão do futebol gaúcho tem alguma coisa de estranha aí. E aí o Paulo César e alguns outros chegaram a dar a entender que ele não concordou com a punição. É claro, se eu tô vendo que todo mundo erra em todos os jogos, só porque eu errei contra o queridinho de vocês, eu não apito nunca mais, alguma coisa tem de errado aí. E que bom que os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito vão convidar o Jean-Pierre para falar, porque pelo jeito ele é carta fora do baralho. Ele é carta fora do baralho. E eu acho que ele tem muito a dizer sobre esse esquema Abrafute, CBF e não sei se alguns clubes, alguns dirigentes, mas esse esqueminha Abrafute e CBF, que é uma célula da Federação Paulista de Futebol, é uma célula, né? Vale dizer que 2 beneméritos do Palmeiras que foram
que foram presidentes da CBF, são os pais do Edinaldo Rodrigues, né? São os padrinhos do Edinaldo Rodrigues, que tem uma relação extremamente estreita com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Agora é muito estranho, é muito esquisito. Eu repito sempre aqui, porque tem muita gente torcedor do Palmeiras aqui, né, que não tem nada a ver com essa história. A Sociedade Esportiva Palmeiras não tem nada a ver com essa história, tanto que tem metade dos sócios, metade dos conselheiros é contra muita coisa que acontece no Palmeiras. A história do Palmeiras fala por si só. O time do Palmeiras fala por si só. Agora, tem muita coisa estranha nisso. Por que não se pode errar contra um time? E errando contra esse time você fica suspenso ad eterno, nunca mais apita, perde o dinheirinho, porque de certa forma eles contam com essa renda, né? Não são profissionais, são amadores, é como fosse um bico, né? Um freela que eles fazem. Eles contam com essa renda. Ó, já sei que rodada que vem eu vou ganhar tantos mil-reais, que eu estarei escalado para apitar tal contra tal. E se eu agradar o time tal, eu já sei que na outra rodada eu também estou. O problema é que agora há um clamor popular, porque tá todo mundo já sacando. Primeiro era só o John Textor. E aí todo mundo falou que ele era isso, que era aquilo e tal. Depois de John Textor tem mais um. Aí agora vem os senadores. Aí aparecem as provas. Primeiro é a inteligência artificial, que não serve para nada, é uma piada, tem que ser banido John Textor. Agora já tem polícia no meio, agora já tem Ministério Público no meio e agora finalmente houve a convocação do Jean-Pierre para falar. Tem muita coisa esquisita que precisa ser esclarecida nessa CPI e é bom marcar logo essa data antes que a CBF dê um cala-boca aí pro Jean-Pierre, porque aí não sai nada, do mato não sai cachorro, aí a gente não consegue andar. Tem que ter agilidade, mas que bom que tiveram coragem de chamar quem pode colaborar com essas investigações, tá? Porque tá tudo muito esquisito mesmo. E aí daqui a pouco a gente vai falar sobre a classificação, vou nem dizer heróica, né? O Atlético Mineiro fez o básico. Fez o básico, arroz com feijão, se defendeu muito bem. O River com muitos problemas técnicos mesmo, né? Falta de qualidade. Festa linda. Linda, maravilhosa, mas na bola mesmo, nada. É exatamente o que eu falei para vocês aqui que vai acontecer com Peñarol e Botafogo. Só que, enfim, são muitas coisas aí que o Peñarol acabou prejudicado. Esse showzinho que eles deram, eles mesmos acabaram prejudicados, porque o Centenário é um estádio que não oferece pressão, não vai ter festa de torcida, não vai ter aquela coisa que teria lá no Campeão del Siglo, né? E aí, enfim, o futebol sai prejudicado, a gente vai falar muito sobre isso da classificação do Galo para a final, esperando aí Botafogo, tá com um pé e meio, e o Peñarol que vai tentar uma virada improvável. Até a próxima! A gente volta na segunda edição. Valeu!